riqueza, autoridade e impacto. JP Morgan desfrutava de todas essas bênçãos. Ele era proprietário da primeira empresa a alcançar a marca de bilhões de dólares, dominando as indústrias mais rentáveis do país. Em diversas ocasiões, a economia dos Estados Unidos dependia das decisões de JP Morgan. Uma simples palavra ou uma assinatura sua podia ser a salvação ou a ruína de uma empresa. Essa figura enigmática era amada por alguns e admirada por outros, e dificilmente haverá outro homem como ele. A história de John Pierpont Morgan, conhecido como JP Morgan, começa com um privilégio especial. Nascido em Connecticut em 1837, seu pai, John Jr. Spencer Morgan, já era um banqueiro abastado, e ele assegurou que seu filho tivesse acesso à melhor educação que o dinheiro poderia oferecer. Era o desejo do pai que John seguisse seus passos no mundo das finanças. Apesar de ter nascido em berço de ouro, a infância de John foi marcada por uma sombra de doenças. Ele era uma criança frágil, frequentemente atormentado por tosse persistente, enxaquecas e várias enfermidades, incluindo a escarlatina. Suas condições médicas o impediam de brincar ao ar livre com outras crianças, levando-o, em vez disso, a se dedicar aos estudos e à leitura de demonstrações financeiras. Finalmente, sua saúde melhorou, e em 1857, com a idade de 19 anos, John prosseguiu com seus estudos em Boston, Suíça e Alemanha. Preparado para ingressar no mundo do trabalho, John encontrou uma oportunidade através da influência de seu pai. Na época, o pai de John era sócio júnior em uma empresa com sede em Londres chamada George Peabody Co., uma firma bancária comercial. Graças a essa conexão familiar, John conseguiu um emprego em Wall Street, na empresa bancária que cuidava dos interesses de Peabody na América. Uma parte importante de seu trabalho envolvia a redação de relatórios detalhados para a empresa de seu pai, abordando eventos financeiros e políticos nos Estados Unidos, um mercado emergente naquela época. Em 1859, durante uma viagem a Nova Orleans, John fez uma aposta aparentemente ousada. Utilizando o dinheiro da empresa, ele adquiriu um carregamento completo de café brasileiro que chegou ao porto sem comprador. Embora John tenha conseguido vendê-lo e obter um bom lucro, a casa bancária, incluindo John Farber, não tolerava esse tipo de risco. Assim, em 1861, com apenas 24 anos, John decidiu abandonar a segurança e proteção de uma empresa estabelecida para se aventurar por conta própria. Ele fundou sua própria empresa, que continuou a atuar como agente do banco de seu pai na Inglaterra. Infelizmente, sua vida não foi poupada de desafios. Logo após o casamento, sua esposa foi diagnosticada com tuberculose. Em busca de uma solução para sua saúde debilitada, John a levou em uma extensa lua de mel pelo Mediterrâneo, esperando que o clima favorável pudesse restaurar suas forças, assim como seu próprio pai havia tentado fazer quando ele era jovem. Infelizmente, esses esforços não surtiram efeito, e a esposa de John faleceu apenas 4 meses após o casamento. Com apenas 24 anos e já viúvo, é compreensível que John tenha ficado desolado e inconsolável. Acredita-se que ele nunca tenha se recuperado verdadeiramente dessa trágica perda, ocorrida em uma idade tão jovem e logo após seu casamento. John mergulhou de forma intensa em seu trabalho como nunca antes. Embora inicialmente em Londres, ele não se envolveu diretamente na guerra, na verdade, ele lucrou enormemente com ela. Um exemplo notável foi quando ele financiou a aquisição de 5.000 rifles de carabina Surplus Hall por apenas $3 cada. Em parceria com Anthony Drexel, um proeminente banqueiro do país, eles fundaram a Drexel, Morgan Co., uma casa bancária coprivada que mais tarde foi renomeada para o simplesmente conhecido JP Morgan Co. Essa empresa se tornaria a base da administração de John pelo restante de sua vida e serviria como precursora do moderno titã bancário que conhecemos hoje como JP Morgan Chase. No início de sua carreira, John desempenhou principalmente o papel de facilitador de negócios, conectando investidores ricos e visionários em troca de lucros. No entanto, à medida que acumulava fortuna e reputação, tornou-se capaz de financiar muitos desses projetos por conta própria. Ele identificou seu primeiro grande investimento, que não era um monopólio, na verdade, era justamente o oposto. Havia diversas empresas concorrentes que ofereciam rotas semelhantes, resultando em uma competição acirrada, onde muitas vezes reduziam seus preços para atrair clientes. Enquanto a maioria das pessoas via a indústria ferroviária como um cenário de acirrada competição, John enxergava uma oportunidade única. Ele compreendeu que a consolidação, em vez de competição, era a chave para o sucesso. Acreditava que, ao fundir várias ferrovias, poderia se beneficiar de economias de escala ao criar uma grande empresa. Esse pensamento estratégico o levou a transformar várias pequenas empresas em conglomerados unificados. Em vez de deixar as ferrovias competirem entre si e reduzirem os preços, John investiu pesadamente em várias delas, começando a consolidá-las sob sua administração financeira. Esse processo simplificou a gestão e melhorou a eficiência operacional, unindo essas pequenas empresas em um jogador dominante, capaz de superar quaisquer concorrentes restantes, que, é claro, ele acabaria adquirindo também.
Essa abordagem tornou-se conhecida como Morganization, uma referência direta a John. O que diferenciava John de outros empresários e investidores da época era seu papel ativo na gestão das empresas consolidadas. Ele não se contentava em apenas comprar ações e colher os lucros. John era um homem que buscava o controle total. Usando sua influência nos conselhos de administração, ele direcionava as empresas conforme sua visão. Ele frequentemente reorganizava as lideranças dessas companhias ferroviárias de acordo com seus critérios e as reunia em monopólios, com ele mesmo na posição central. Quando as ferrovias o procuravam em busca de ajuda, ele impunha sua condição em controle total. Essa postura não apenas lhe concedeu o poder que almejava, mas também criou uma indústria mais estável que, por sua vez, atraiu ainda mais investimentos, inclusive vindo da Europa, que fluiu para os Estados Unidos. Graças às ações estratégicas de John, as empresas ferroviárias tornaram-se mais consolidadas e estáveis, impulsionando ainda mais a riqueza de John. Ele continuou adquirindo mais linhas ferroviárias e alimentando sua ambição de superar conquistas anteriores. Um exemplo notável foi quando ele comprou 250 mil ações da New York Central Railroad, uma das ferrovias mais prominentes do país, de William Vanderbilt. No ano seguinte, ele realizou a maior transação de títulos ferroviários já feita nos Estados Unidos, subscrevendo a venda de 40 milhões de dólares em títulos para financiar a conclusão da Ferrovia do Pacífico Norte. Em pouco tempo, John possuía um terço de todas as ferrovias nos Estados Unidos. Nessa época, 60% da capitalização do mercado de ações do país estava concentrada em empresas ferroviárias. Em outras palavras, John não era apenas um rico financista, mas um influente moldador de conglomerados ferroviários. Sua participação ativa em reorganizações e fusões aumentou ainda mais seu poder, riqueza e reputação como um formidável titã da indústria. Essa crescente reputação de John estava acompanhada por sua aparência intimidadora. Ele sofria de uma condição de pele chamada rosácea, que deixava seu nariz inflamado e com vasos sanguíneos rompidos, resultando em uma coloração vermelha desfigurada. Além disso, ele tinha rinofímero, uma condição que tornava seu nariz significativamente maior e coberto de espinhas. Segundo seu neto, sempre que John posava para retratos, ele pedia que redesenhassem seu nariz para torná-lo mais normal. Essa é a razão pela qual algumas imagens históricas não refletem completamente sua aparência real. As fotos de John revelavam claramente suas características faciais impressionantes, combinadas com sua estatura imponente e sua maneira de falar agressiva, o que o tornava uma figura intimidadora. Em 1901, parecia que John finalmente encontrara alguém que o enfrentaria, o presidente Theodore Roosevelt. Roosevelt tinha uma visão diferente das ações de John e ordenou ao Departamento de Justiça que abrisse um processo contra sua empresa, acusando-a de violar o Sherman Antitrust Act de 1890. John enfrentou o processo no tribunal, mas, eventualmente, a ação avançou. Isso foi apenas o começo de um relacionamento tenso entre os dois homens. Em certo momento, quando Roosevelt estava prestes a viajar para a África, John lhe disse sarcasticamente: "Espero que o primeiro leão que encontrar faça o seu dever." Embora tenha sido apenas um pequeno revés para John, ele já estava planejando algo muito mais audacioso. Andrew Carnegie, o magnata do aço estrangeiro, estava prestes a se aposentar e desejava vender sua empresa. Foi então que John entrou em cena. Ele basicamente disse a Carnegie para dizer o preço que queria pela venda e Carnegie estabeleceu 480 milhões de dólares, um valor sem precedentes na época. John concordou e imediatamente depois confessou que teria pago até 100 milhões a mais. Esse acordo aconteceu em 1901 e foi apenas o começo de seu ambicioso plano. Ele fundiu a Carnegie Steel com a Federal Steel Company e outras empresas para formar a US Steel, a primeira corporação a valer bilhões de dólares no mundo, com um valor de mercado de 1,4 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia, toda a manufatura no país, combinada, estava capitalizada em 9 bilhões de dólares. Esse acordo deu a John controle sobre cerca de 2/3 da produção de aço nos Estados Unidos. Ele efetivamente conquistou duas das maiores indústrias da época em aço e ferrovias. Mas ele não parou por aí. John também ajudou a financiar os primeiros experimentos de Thomas Edison com eletricidade, mostrando seu envolvimento em diversos setores-chave da economia. John desempenhou um papel significativo na fusão da Edison Electric com seus concorrentes para criar a General Electric. Além disso, ele também teve uma influência importante na criação do que viria a ser conhecido como a arte de John, ou seja, sua habilidade excepcional para combinar empresas e transformá-las em gigantes imbatíveis. Sua capacidade nesse campo era incomparável. No entanto, uma crise estava prestes a abalar os Estados Unidos. Em 1893, o país enfrentou uma depressão econômica como nunca antes vista. Após várias décadas de crescimento constante e investimentos sem restrições, a bolha estourou e a economia americana entrou em caos. As ações despencaram, perdendo quase metade de seu valor. Milhares de negócios foram forçados a fechar permanentemente, centenas de bancos faliram e as taxas de desemprego dispararam em todo o país.
Essa crise também assustou os investidores estrangeiros, que trocaram seus títulos americanos por ouro, levando a uma lenta, mas segura, exaustão dos recursos dos Estados Unidos. Naquela época, o dólar americano estava vinculado ao padrão ouro, o que significava que as pessoas podiam converter seu papel moeda em ouro físico, aumentando a confiança na moeda. Para garantir essa confiança, o governo dos Estados Unidos mantinha reservas significativas de ouro em barras para respaldar o valor do dólar. No entanto, em 1895, a maior parte dessas reservas de ouro havia desaparecido e o valor do dólar estava em declínio acentuado. Com apenas 9 milhões de dólares em reservas de ouro, o governo corria o risco de não conseguir cumprir seus empréstimos a qualquer momento. Essa situação desencadeou uma corrida ao ouro, levando mais investidores a retirarem seu dinheiro dos Estados Unidos, esgotando ainda mais as reservas. Na época, não havia um banco central para resgatar o país, e a situação era extremamente terrível. O presidente Cleveland percebeu que era um momento crucial para a América, que poderia mudar seu curso para sempre. A estratégia tradicional de vender mais títulos ao público americano não seria rápida o suficiente para resolver a crise. Foi quando John entrou em ação. Ele viajou para Washington para encontrar o presidente e apresentar seu plano para trazer a América de volta do abismo econômico iminente. O plano proposto por John era audacioso, e ele ofereceu comprar 65 milhões de dólares em títulos de ouro de 30 anos, usando 3,5 milhões de onças de ouro. Graças a um estatuto antigo da Guerra Civil, o presidente Cleveland poderia concordar com essa transação extraordinária. Isso injetaria um montante significativo de ouro no país e ajudaria a estabilizar a economia. O plano de John foi aceito, e sua ação drástica e imediata foi crucial para evitar um desastre econômico nos Estados Unidos. Logo ali mesmo, sem precisar esperar pela aprovação do Congresso, Cleveland assinou o acordo proposto por John. Imediatamente, John enviou um telegrama para seus associados em Nova York, ordenando-lhes que agissem rapidamente. Em apenas 22 minutos, eles adquiriram todos os títulos de ouro, obtendo lucros significativos para a empresa ao garantir generosas taxas sobre esses títulos comprados. Apesar de ter salvado o dia e ajudado a resgatar o governo, John também suscitou preocupações sobre a vasta influência e poder que um único banqueiro exercia sobre toda a economia dos Estados Unidos. Alguns questionaram se suas motivações eram realmente patrióticas ou apenas oportunistas, visando encher seus próprios bolsos. As relações entre os grandes bancos e o governo se tornaram um tema controverso para os democratas. Entretanto, John e seus colegas banqueiros fizeram doações pesadas para o candidato republicano, que acabou vencendo a eleição. Mais tarde, a crise de 1907 atingiu os Estados Unidos de forma terrível, levando hordas de pessoas a formarem filas ao redor das ruas para sacar dinheiro de suas contas bancárias. Para evitar um colapso generalizado, o governo supostamente instruiu os caixas dos bancos a contar o dinheiro mais lentamente, na esperança de reduzir a taxa de saques, pois um colapso total seria catastrófico. Nessa época, Roosevelt era o presidente, e apesar de suas discordâncias com John em muitas questões, ambos concordaram que seria do interesse da América trabalhar em conjunto para evitar uma depressão. John reuniu os principais financiadores e líderes dos maiores bancos e fundos do país em sua biblioteca particular na Madison Avenue. Lá, eles decidiram o melhor curso de ação, e a estratégia de John era essencialmente fazer com que investissem em seus concorrentes menores. Ele concluiu que, embora alguns bancos inevitavelmente falissem, outros ainda poderiam ser salvos. Assim, ele e seus associados depositaram grandes somas de dinheiro em vários bancos para que pudessem pagar seus depositantes e evitar a declaração de falência.